Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Atitude Pro. Hoje falaremos sobre visão de futuro e missão. Estamos falando de ética profissional e estamos lidando com o tema atitude profissional. A atitude que um profissional deve ter no exercício da sua atividade profissional com o objetivo de gerar valor para seu cliente, para o mercado e para a sociedade em geral. Esse é o tema dessa série de vídeos que estamos trazendo para você. Como nós já vimos nos episódios anteriores, a atitude profissional é intencional. Ela parte das intenções explícitas, planejadas de um profissional para definir as suas ações, o modo como age, como se comporta no mercado e a maneira como se relaciona, o modo como faz as suas interações com todo tipo de pessoa e organizações envolvidos na sua atividade profissional. Então, a atitude profissional é intencional. A primeira pergunta que nós fizemos a respeito disso tinha que ver com definir a sua identidade, saber quem é você. A segunda pergunta, da qual nós tratamos no episódio passado, foi qual é o seu ramo de negócios, que tinha que ver com definir quem é o seu cliente, quais são as necessidades dele, quais são os desejos dele e o que é valor para ele. Mas nós também fizemos menção às suas motivações, lá no primeiro episódio. Quais são as suas motivações? O que é que está por trás? O que é que faz com que você se mova na direção de fazer o seu trabalho? Quais são as suas motivações? Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essas motivações. Hoje nós vamos falar a respeito de dois componentes dessa motivação. Dois componentes muito importantes. Estamos falando da visão de futuro e da percepção que o profissional tem de sua missão. Vamos conversar um pouco hoje a respeito desses dois componentes, dessas duas definições estratégicas fundamentais. Tendo definido a nossa identidade profissional, que inclui uma definição a respeito do nosso ramo de negócio, agora precisamos saber quais são as motivações que estão por trás da nossa atividade profissional. Quando nós agirmos, quando nós interagirmos com pessoas, o que é que nós temos em vista? Que resultados queremos obter? E por quê? Existem poucas perguntas tão importantes quanto a pergunta por quê. A pergunta por quê define as nossas intenções, define as nossas motivações e até define se há alinhamento entre o que nós estamos fazendo e aquilo que nós dizemos que queremos fazer, que queremos produzir, que queremos criar. A pergunta por quê é fundamental para definir se estamos sendo consistentes nas nossas definições estratégicas. Vamos falar sobre essas duas definições fundamentais para definir o nosso posicionamento e para, no futuro, aferir a consistência das nossas ações e interações. O que é missão? Eu copiei nesse slide aquela frase que é o slogan da Nike, Just Do It.
Esta frase define muito claramente o que alguém espera de você. Só faça. Faça isto. Faça isto e ponto. Quando falamos de missão, devemos lembrar-nos de que estamos falando de uma palavra que não faz muito sentido com o modo como nos percebemos hoje como profissionais. Antigamente, por questões principalmente de origem religiosa, falávamos de vocação e de missão, porque estávamos imbuídos da ideia de que qualquer coisa que façamos é algo que fazemos movidos por uma intervenção divina. Faz sentido falar de vocação quando nós estamos falando de alguém que nos chama para fazer parte de algo. Faz sentido falar de missão como alguém que, falando de alguém que nos envia para fazer algo. Porque isso é missão. Incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Presume a existência de alguém por trás de nós, nos incumbindo de fazer algo. Nesse sentido, essas palavras, vocação e missão, perderam um pouco da sua consistência para descrever aquilo que precisamos descrever nessas definições estratégicas. Mas, vamos continuar utilizando essas palavras. A palavra missão, ela descreve aquela ação cujo resultado é esperado por nós mesmos, pelo mercado. Ela, de maneira sucinta, resume o que nós fazemos. O que é que estamos fazendo? Se perguntarmos a um pedreiro, eu lembro de meu pai contar sobre isso. Uma ilustração a respeito de alguns pedreiros fazendo o seu trabalho. E alguém pergunta a um deles o que ele está fazendo e ele, meio mal-humorado, responde dizendo: "Você não está vendo que eu estou assentando tijolos?" Então, a pergunta feita a outro, a colega dele, do seu lado: "O que você está fazendo?" E ele responde: "Eu estou construindo uma catedral." Percebem? A maneira como descrevemos o que estamos fazendo também define o modo como nós fazemos. É uma definição extremamente estratégica, porque nós precisamos deste conceito claro na nossa mente para nos motivar a nos levantarmos de manhã cedo. Se você descreve o seu trabalho como arquiteto ou engenheiro simplesmente como fazer projetos, então você tem uma missão, um conceito de missão, baseado em uma tarefa. E se essa tarefa for árdua, se essa tarefa for enfadonha, se essa tarefa for repetitiva, então você vai obter quase com certeza muito pouca motivação diariamente para resolver ou para fazer o que você precisa fazer. Quando você estabelece a sua missão como algo um pouco maior, algo mais motivador, quando você diz que que sua missão é resolver o problema da logística do seu país, porque você é um engenheiro construtor de estradas. Quando você
coloca na sua cabeça como sua missão prover infraestrutura para a indústria, prover lares para as famílias, prover mobilidade para as cidades, ou qualquer coisa desse tipo. Nunca você está focando a tarefa chata e enfadonha de desenhar, de calcular, etc. Ou você está mirando no resultado. Isso faz muita diferença. A maneira como você define a sua missão faz enorme diferença na maneira como você exerce a sua atividade profissional. O que você está fazendo? E por que você está fazendo? Que motivo você tem? Há pessoas cujo trabalho se reduz ao objetivo de ganhar dinheiro. Eu tenho dito que ganhar dinheiro é algo que a gente não deve trabalhar para. Se vamos ganhar, então devemos esperar a morte daquele tio rico lá na Espanha, e que ele se lembre de nós para nos dar, colocar no seu testamento. Ou talvez devamos apostar na loteria. Quando ganhar dinheiro é a única motivação, você tem um limite muito grande a respeito do que você faz. E pior, você deixa algumas brechas para que seus princípios, valores e crenças, aquilo que você não faz, sejam eticamente distorcidos. Se o objetivo é ganhar dinheiro, então qualquer meio que te permita ganhar mais dinheiro fará sentido. Isso explica boa parte da qualidade das nossas estradas, da qualidade das nossas ruas, da qualidade de muitas casas. Isso explica a qualidade da infraestrutura de saneamento do nosso país, por exemplo. Porque nós temos uma legislação que lida com questões públicas, com bens públicos, que é fundamentalmente baseada em preço baixo. Se isso encontra profissionais cujo grande objetivo é simplesmente ganhar dinheiro, temos uma distorção grave na maneira como as coisas acontecem no nosso país. E isso todos nós podemos observar diariamente. Basta pegar o carro e sair pelas ruas. Ou assistir ao noticiário. O que você está fazendo e por que você está fazendo é fundamental. E isso nos leva à segunda definição estratégica de que vamos tratar hoje. A visão de futuro. É bem curioso. Se nós entramos em sites ou na recepção de uma porção de empresas, vamos encontrar um quadrinho com nossa visão. E é impressionante o número de empresas, de organizações, cuja visão de futuro é definida por uma expressão muito comum, muito mais comum do que seria desejável, que é a expressão ser referência em. Quando alguém olha para o futuro e imagina um futuro em que o seu negócio tem alguma participação, tudo que essa pessoa consegue ver, ou essa organização consegue ver, é que ela se tornou famosa,
ou, de alguma maneira, se tornou top of mind para a sociedade, para o mercado. Essa é uma possibilidade de visão. Quando você olha para o futuro, o que é a visão? É a descrição do cenário resultante do exercício de sua missão. Quando você tiver feito o que você está fazendo, o que você se propôs fazer, aquilo que você considera sua missão, então como deve ser o mundo depois? Se tudo que você consegue enxergar é que você vai ser famoso, que você vai estar nos jornais e que, de fato, você vai ser citado nas teses universitárias, então sua motivação é uma. Mas quando você tem um cenário descrito desta maneira, focado, autofocado, autocentrado, você não está tendo, de fato, uma visão do futuro. Pelo menos você não está olhando pela janela. Tudo parece indicar que você está olhando para o espelho para ter essa visão. E você está olhando para o espelho e dizendo: eu quero ser deste jeito, ou eu quero ser reconhecido deste jeito. Veja, isso é tipicamente personalista. Nós falamos rapidamente sobre isso lá no primeiro episódio. Alguém que está interessado apenas naquele resultado para si mesmo, naquele benefício para si mesmo. Alguém que está preocupado em gerar valor para si mesmo, não para seu cliente, não para o mercado, não para a sociedade em geral, não para o mundo. Isto traz dois problemas. O primeiro problema é que nem sempre você está tão motivado assim. E claro, se a sua motivação é você mesmo, há dias que você diga: olha, não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Eu estou cansado. Não estou suficientemente motivado e, quer saber? Eu nem preciso da opinião dos outros. Há dias em que a gente está assim, que a gente não quer tirar o pijama, que a gente não quer pentear os cabelos. E essa motivação centrada na nossa própria imagem não é suficiente para nos encorajar nesses momentos, exceto para alguns sociopatas. Pessoas normais não conseguem levantar todos os dias simplesmente para parecer bonitos, ou parecer competentes, ou parecer, de alguma maneira, superiores naquilo que fazem. Uma visão de futuro autocentrada também traz um outro problema. Quando você estabelece que sua visão de um cenário resultante do seu trabalho é um benefício, um valor para você exclusivamente, ou para a sua organização, o problema é que você não consegue motivar outras pessoas a cooperar com você. Quem liga? Quem liga para essa sua motivação de ser algo? Por que um cliente escolheria você como prestador de serviço? Se todo o valor que você está se propondo criar, se o cenário que você está propondo criar é simplesmente um benefício para você mesmo, então você terá uma dificuldade enorme quando o cenário proposto para o futuro, como resultado do exercício do seu trabalho, da sua missão, for
um valor exclusivamente para você, você terá uma grande dificuldade de comprometer outras pessoas para cooperarem. Você terá dificuldade para angariar clientes, você terá dificuldade para contratar profissionais, bons profissionais, para a sua organização, você terá dificuldades de conseguir sócios. Imagine a situação em que um rapaz aborda uma moça e diz a ela que o objetivo dele em se relacionar com ela é ser reconhecido como um homem muito poderoso, muito bonito, ou ser uma referência de amante. Aí ele vai espantar qualquer moça minimamente bem intencionada. Quando você está dizendo para todo mundo que seus objetivos, sua visão de futuro tem que ver simplesmente com valor para você, você vai espantar qualquer pessoa bem intencionada que queira. Sim, você vai atrair pessoas que também têm como objetivo satisfazer a si mesmos. E você vai entrar numa briga de poder, você vai entrar numa competição por preço, e no final das contas, você vai enganar ou ser enganado por um sócio, você vai prejudicar ou ser prejudicado por seus clientes, você vai entrar em conflito com o Estado, com o conselho da sua classe profissional, com todo mundo. Um cenário resultante da sua missão precisa gerar valor para outros. Então, se você é um urbanista e você descreve esse cenário resultante do seu trabalho como cidades para pessoas. Até temos ouvido algumas coisas assim. Cidades para pessoas, normalmente, hoje em dia, está em contraposição às cidades para automóveis. Isso significa outro tipo de ruas, outro tipo de passeios, outro tipo de arborização. Mas com uma visão de futuro assim, em que você diz, olha, por eu fazer o meu trabalho, teremos cidades mais agradáveis de serem desfrutadas por seus habitantes. Cidades que sejam mais receptivas para seus visitantes. Então, com uma visão de futuro focada no impacto, num cenário que tem que ver com o ambiente em que você está inserido e ao qual você presta serviço, trará para você mais facilidade para comprometer outros. Você vai encontrar pessoas comprometidas com esse mesmo valor, quer como clientes, quer como parceiros, quer como reguladores, porque você definiu a sua visão, esse cenário futuro, como um valor que é valor também para todos os outros, para a sociedade como um todo, para seus clientes. Então, essa visão de futuro é fundamental. Fazer a pergunta: o que é que eu quero criar? É fundamental. Porque vai permitir definir com quem você vai se relacionar. E você vai se relacionar com pessoas que valorizam o mesmo tipo de cenário futuro. Mesmo que elas venham com outras competências, com contribuições diferentes, vocês vão alinhar o seu trabalho. A cooperação vai surgir para gerar aquele mesmo cenário que motiva ambos. E ambos aqui pode ser muita gente.
O que eu quero criar? Como será o mundo? Meu país, minha cidade, meus clientes, eu mesmo, quando eu tiver feito o meu trabalho? Que transformações o mundo sofrerá e que valor elas têm para todos aqueles que são meus stakeholders, aqueles que sustentam a minha atividade profissional, seja por contratá-la, seja por participar dela, oferecendo competências adicionais necessárias que me faltam. Definir sua missão, o que você faz, por que o faz. Definir, descrever o cenário resultante, essa visão, essa projeção para o futuro do resultado do seu trabalho, do exercício da sua missão, é fundamental para estabelecer que tipo de ações e que qualidade de interações, de relacionamentos você terá no exercício da sua atividade profissional. Por hoje é só. Na próxima semana, no episódio seguinte, vamos falar a respeito dos seus princípios, valores e crenças. Aqueles limites éticos que você define não ultrapassar. As coisas que você define não fazer, ou os critérios pelos quais você define o que não fazer. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá.